CPB Books está no ar mais uma quarta-feira na sua telinha. E o CPB Books traz informações ao que está acontecendo aqui na Casa Publicadora e também informações de lançamento, tudo o que acontece na Igreja Adventista e também no mundo. Outra coisa, você quer assistir os nossos vídeos primeiro? Então, pelo Facebook, você tem uma opção Ver Primeiro. É só clicar e toda vez que sair um episódio novo, você vai receber um aviso, uma notificação. Agora você tem a opção do YouTube através do CPB Play. Tem um sininho ali do lado que você clica e também recebe informações toda vez que sai um vídeo novo. Acompanhe com a gente, converse com a gente também. Nunca esqueça de curtir, comentar e também compartilhar os nossos vídeos. Nós queremos saber o que você pensa e também queremos saber quem você gostaria de ver e ser o nosso convidado aqui no CPB Books. No programa de hoje nós vamos falar sobre infanto-juvenil. Você que é mãe, você que também é criança, que quer saber o que está acontecendo aqui na CPB? Então eu vou te mostrar algumas opções de novidades para você. O livro A Turma dos Profetas. Nesse livro você conhecerá as lindas histórias das pessoas que se conectaram com o céu. Além disso, você vai identificar com as lutas dessas pessoas e será motivado a fazer parte também da turma de divulgadores da mensagem de Deus. Outro livro que nós já falamos aqui no CPB Books é o livro Diário de Ellen. É um livro muito interessante, feito pela professora Elange, que eu não sei se você consegue ver direito, ó. É um livro cheio de atividades contando a história da grande autora Ellen White, uma autora norte-americana. Hoje está um pouco difícil, autora norte-americana, e você vai aprender brincando. Também nós temos o livro Guerra no Céu, é o Apocalipse para as crianças. Você que é papai, que é mamãe, que é titio, que é titia, que quer apresentar esse livro cheio de mistérios para as crianças, esse é um ótimo livro para introduzir o Apocalipse na vida da molecada aí de casa. Nós temos também a opção Sabor do Céu. Esse aqui é um lançamento, fala sobre o fruto do Espírito para as crianças. Ele ensina sobre bondade, paciência, temperança e muitos outros frutos do Espírito que nós já aprendemos, nós que somos grandinhos já aprendemos, mas é uma forma muito legal de apresentar o fruto do Espírito para as crianças aí de casa. E o livro Jesus me ensinou, um livro que ensina sobre compaixão, amor, confiança em Deus, além de outras virtudes. E a criançada aprende colorindo. É um livro que as crianças elas aprendem e também aprendem a se desenvolver na pintura. E também tem o último livro, Um Cavalo Chamado Charlie. O Charlie ele era bem diferente dos outros cavalos. Por causa disso, muitas pessoas achavam que ele não seria um bom cavalo. Neste livro, as crianças vão descobrir o que elas estavam enganadas a respeito do cavalo Charlie. Além de todo esse material, agora as crianças têm uma atenção especial aqui na Casa Publicadora. Nós temos a editoria Infanto Juvenil e as nossas convidadas especiais de hoje, Sueli e Ariane, são as editoras. A Sueli é a coordenadora da editoria Infanto Juvenil e a Ariane também é a editora. Sejam muito bem-vindas ao CPB Books. Muito obrigada, Mari. Que bom estar aqui para falar sobre editoria Infanto Juvenil com vocês. Su, me fala um pouquinho sobre a editoria que começou agora, que é uma novidade aqui na Casa Publicadora. Isso, essa editoria tem aproximadamente um ano agora, ela surgiu em março de 2016. Obviamente, nós tínhamos livros infanto-juvenis antes, mas nós não tínhamos uma editoria específica para esse material, uma editoria que fosse focada nesse material. Quando os originais infanto-juvenis chegavam à redação, eles eram avaliados por todos os elementos do grupo da comissão editorial e depois caía na mão de um editor que necessariamente não era um especialista na área de educação e talvez não tivesse assim afinidade com esse público. E aí a casa achou que era interessante criar uma editoria para se especializar, para ter foco, né, nesse material e nesse leitor. Então nós temos um olhar diferente para esse leitor, focalizado nesse leitor. A gente uniu isso também ao tempo que eu fiquei na revista Nosso Amiguinho. Então isso tudo foi importante na criação da editoria Infanto Juvenil.
A Sueli, ela também é editora-chefe da revista Nosso Amiguinho, uma revista que você também pode assistir no vídeo anterior, que fala um pouquinho mais sobre essa revista. Mas voltando sobre editoria infanto-juvenil, e como é que funciona o processo desde o texto quando chega para vocês até o produto final? A Ariane e eu trabalhamos desde o momento em que a pessoa manda o original, normalmente em arquivo de Word ou algo parecido, um PDF. A gente avalia o material que recebe, né, ali, ver qual é a necessidade do mercado que nós temos, ver se o original está de acordo com a filosofia da casa publicadora. Nós temos uma filosofia para seguir. E a gente vê também o que nós temos no nosso catálogo já, quais são as nossas necessidades, e levamos isso para a comissão editorial ou para a comissão de paradidáticos. Na verdade, essa editoria ela atende tanto paradidáticos dentro da gerência de didáticos, quanto a igreja na comissão editorial, com livros denominacionais. Vale ressaltar também que os materiais que são enviados, eles são avaliados por um grupo grande de pessoas. Então são profissionais de áreas diferentes que analisam esses materiais segundo vários critérios estabelecidos em relação à qualidade de um material para o público infanto-juvenil, e aí depois esse material passa também por uma comissão composta por várias pessoas, até que chega a aprovação do material, e aí começa o processo editorial, né? Isso mesmo. De criação da obra em si. E todas as etapas desse processo, elas são muito importantes, porque a composição de um livro infantil, infanto-juvenil, ela depende não só de um texto bem adaptado para o público-alvo, que no caso, né, são para crianças, juvenis e adolescentes, mas também de uma composição gráfica e que corresponde tanto à ilustração, quanto a todos os aspectos gráficos do texto, até tamanho de fonte, de letra, que isso tudo comunica uma mensagem para as crianças. E a nossa preocupação maior é o seguinte, que o mercado editorial nesse segmento tem crescido muito nos últimos anos. E isso é um ponto positivo, porque isso tem feito crescer a qualidade dos livros que têm sido produzidos para as crianças no Brasil, em relação a todos esses aspectos que eu acabei de mencionar, mas isso também é uma preocupação, porque os livros, eles comunicam uma mensagem. E geralmente muitos dos livros que têm sido produzidos para crianças, eles têm comunicado uma mensagem que é contrária aos princípios bíblico-cristãos, a filosofia que nós temos, a filosofia que nós acreditamos. Então, assim, essa editoria ela foi criada, esses materiais são produzidos justamente, sabe, Mariane, com o foco de que a qualidade cresça cada vez mais em relação à produção do material, mas principalmente para que as crianças, adolescentes tenham acesso a materiais que vão aproximá-las de Deus. E esse é o diferencial da nossa editoria. Nós temos muita preocupação nesse sentido, de o material ser relevante para a formação bíblico-cristã do leitor. A gente sempre se preocupa com isso, a gente sempre conversa a respeito disso, e foi bem lembrado, Ariane, a gente tem um cuidado em relação a esse material. Tanto porque é uma idade de formação de caráter, então tem que começar desde o berço, desde pequenininho, levando esses princípios para quando for adulto não sair do caminho, né? É verdade. Não desviar do caminho. E a gente vai acompanhando a manufatura, assim, o trabalho de produção desse material nas minúcias, até na escolha do título. Muitas vezes o título precisa ser modificado, na escolha da capa, na escolha da fonte, do corpo, da letra, da ilustração que vai estar lá dentro. A ilustração comunica muito, né? Para a criança, a imagem é comunicação, não é apenas a letra. Então a gente tem um cuidado nesse sentido. É porque até os 6 anos, né, a criança é mais visual, porque ainda não tem a parte de alfabetizada, né, ser alfabetizada. E isso é muito importante que a Sueli acabou de mencionar, porque às vezes os pais, e
com certeza vão ter muitos pais, educadores que estão nos assistindo, e o que acontece? Os pais se preocupam, tem um tanto de materiais no mercado, e aí o pai olha lá, o texto é bonitinho, tá legal, dá para entregar para o meu filho, mas às vezes um detalhe da ilustração, um detalhe no material, ele comunica uma filosofia antibíblica, sabe? Então a gente tem que se tomar muito cuidado em relação a isso. E os materiais que nós produzimos, nós tentamos avaliar todos esses aspectos. São materiais que vão aproximar a criança, o juvenil, o adolescente de Deus. E esse é o diferencial da nossa produção. Legal. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é: eu sei escrever, eu já tenho um monte de texto guardado lá em casa, como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para ter um livro pela Casa Publicadora? Mari, funciona assim. As pessoas mandam os originais para cá e nós direcionamos para a área específica dos didáticos ou para denominacional, que são os livros cristãos, os evangélicos. Para quem está interessado em oferecer originais para ser usado na escola, que tenha um apelo para a escola, a pessoa tem que enviar seus originais para o e-mail educacional@cpb.com.br e aí aguardar as reuniões. Nós vamos fazer algumas reuniões depois de avaliarmos. Várias pessoas avaliam, coordenadores, orientadores, professores, educadores avaliarão esse material e depois darão um parecer, se positivo ou negativo, a propósito da publicação. Quanto a materiais que são produzidos com conteúdo cristão, bíblico cristão, esse material deve ser enviado para livros@cpb.com.br. E, mesma coisa, a pessoa deve aguardar o contato da Casa Publicadora Brasileira. Nós vamos falar com eles a respeito do parecer das avaliações tempos depois. É sempre bom receber novos originais, principalmente se são originais que nós não temos os temas no nosso catálogo. Então é bom a pessoa observar aquilo que nós já temos produzido e tentar produzir alguma coisa algo diferente. Vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bom. Que legal. Então você que está em casa tem aquele dom de escrever e gosta também de contar histórias, manda para esses endereços que você acompanhou agora no vídeo e também elas estão super dispostas a receber materiais que vocês vão enviar. Agora, lançamento. O que vocês podem contar pra gente que vai ter de novidade na editoria Infanto Juvenil? Até o final do ano, nós pretendemos colocar aí nas prateleiras das lojas da Casa Publicadora Brasileira aproximadamente uns 10 livros, ou seja, há 10 livros que estão já na linha de produção da Casa Publicadora Brasileira e não dá para dizer os títulos ainda, porque alguns que ainda está no forno, ainda precisa de... estão sendo estudados, mas dá para dizer os temas, né, Ariane? Os temas são variados, então tem livros que são mais específicos, assim, relacionados a doutrinas bíblicas. Um livro especificamente vai falar a respeito de Daniel, das profecias de Daniel, para adolescentes. E nós temos temas mais paradidáticos que vão tratar de assuntos como bullying, preconceito, superação de limites, e além disso outros temas como... Tem livro de saúde, 8 remédios da natureza, que nós encontramos à disposição de todo mundo. E de graça. Pois é, que o nosso bom Deus nos ofertou. O que mais nós temos? Algumas biografias também. Sim, temos biografias de jovens bíblicos. São 10 livros que estão sendo preparados aí com bastante carinho. E, em seguida, no momento seguinte, quando eles já saírem do forno, nós estamos com uma lista de livros também já... engatilhados. Exatamente. Esses materiais que vão sair, eles variam não só em temas, como nós já mencionamos aqui, mas eles variam também em público-alvo. Então tem materiais para crianças pequenas, que nem o Charlie, como um cavalo chamado Charlie, que de 4 a 6 anos. Isso. E tem livros para crianças de
de 6 a 9 anos, para juvenis, para adolescentes que estão em processo de produção e outros que também já foram produzidos recentemente, como esses que você tem na sua mão. Esse aqui também foi escrito pela Ariane. Acho que eu não tenho aqui um livro produzido por Tá você. aqui, o Pequeno Salomão. Aqui. Também temos o Pequeno Salomão, que a Sueli também escreveu. São autoras, editoras, coordenadoras e usadas por Deus, que ainda é melhor. Amém. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. O CPB Books ficou ainda mais agradável com a presença de vocês. E voltem mais vezes. Mari, obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre isso. Assim, o olhinho brilha, porque é um prazer falar e trabalhar com esse material. E para pessoas também especiais, criancinhas especiais. Isso é legal. Muito obrigada, viu? E você que está aí em casa e quer conhecer e adquirir todos esses materiais, você pode adquirir através dos nossos canais de venda. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu joinha, também escreve pra gente, escreve aqui nos comentários e não deixa de compartilhar. Nos vemos em breve. Tchau!